Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Valid, dependendo como você quiser pronunciar. Outra empresa de tecnologia, já que falamos da Bemob essa semana também. A Valid ela é mais das antigas, tá? Para quem investe há bastante tempo, com certeza vai lembrar da época, cadê aqui, ó? Dessa época que, nossa, isso é 10 anos. É bem dessa época mesmo. Tipo, ela já foi uma empresa, acho que desde quando eu comecei a investir, ela tinha uma certa relevância, o pessoal comentava dela ali, ó, 2009, 10, 11, que ela subiu bem, né, teve bons números e tudo mais, só que depois ela entrou ali numa draguinha. Então, o que que aconteceu mais ou menos aí com a Valid nesse período, tá? Ela chegou até a ter uns números mais ou menos, mas nunca foi grande coisa, mesmo para esse pico de cotação que a gente vê aqui, ó, foi bem em 2015. Cara, se for ver, não aconteceu nada assim espetacular. Ela vinha numa crescente de receita, é verdade, de EBITDA, não é nada que justificasse. Cadê? Vamos ver o valor de mercado. Como é que foi? Lucro líquido, valor de mercado. Chegou a valer uns 3 bi em algum momento, né? Cara, 3 bi, pra mim, eu acho que é muito, né? Por esse resultado que ela tinha aqui. Vai, não era nenhum absurdo. Mas qual que é o grande ponto, tá? Ela era uma empresa bem promissora, ela trabalhava com. Ela trabalha ainda, tá? Os segmentos não mudaram tanto assim, eles se modernizaram, a gente já vai ver isso. Mas ela trabalhava com documentos e autenticação e mecanismos de segurança, tá? E o pessoal gostava muito dela porque o balanço, olhando por cima, né, ele parece ok, ela tinha uma dívida ok, gerava caixa, tinha um negócio meio moderno e tal. Ela sempre atraiu bastante atenção, mesmo sem eu nunca achar nada de especial, tá? E depois o negócio dela meio que não foi adiante, né? As coisas mudaram muito, então a gente viu um processo de digitalização muito forte nos negócios na sociedade inteira, e não foi diferente nos negócios da Valid. Então ela acabou ficando um pouquinho para trás, voltar lá para os números, né? Não que ela perdeu espaço, foi ruim, teve prejuízo, dívida disparou, nada disso aconteceu, tá? 2020, óbvio, né? O ano da pandemia acabou ficando com um prejuízo líquido, tá? Mas no geral, ela nunca foi uma empresa ruim. Então acho que foi mais uma questão de expectativa, né? Todo mundo achou que ia ser espetacular e tal, e não foi, do que qualquer outra coisa. Tipo, você tá saindo de uns 100 milhões de lucro, voltar a ter 20, 50 é fraco mesmo, né? Isso aí também não vou passar tanto pano. Mas o que aconteceu? Daqui em diante a empresa, né, procurou lá uma consultoria para se reinventar, para fazer uma reestruturaçãozinha, então eles deram uma atualizada lá na gestão, nas linhas de negócio, entraram em linhas novas. Eles até falaram, teve Investor Day deles essa semana, falaram da nova Valid e tal, e desde então os números têm sido muito bons. Agora a gente vê uma recuperação expressiva, né? Um lucro líquido que ela nunca teve, EBITDA também, receita ela até chegou a ter receita maior, mas as linhas de negócio agora estão interessantes, então ela meio que, bum, né? Deu uma, dá para dizer que foi praticamente um turnaround, né? Ela nunca chegou a ser péssima, de ter prejuízo, de queimar a caixa e ficar com a dívida estourando, mas, enfim, né, ela mudou de direção. Então a Valid, ó, eu até fiz vídeo no primeiro trimestre aqui, ó, com resultado muito bom e tal. O que, que a gente escreveu? Excelente, ganhos de margem, estrutura bem administrada, resultado muito forte a tempos não visto na empresa, bom trabalho de recuperação dos anos anteriores. E a grande questão é se ela vai manter, vai continuar crescendo ou vai voltar ao normal, que é um negócio bem recorrente, né? É uma dúvida bem recorrente nossa quando você pega essas empresas que melhoraram muito, fala, e aí? Só melhorou? Melhorou para valer e tudo mais. Então é curioso ver, né, que olha o tanto que recuperou e a empresa ainda está valendo bem menos do que valia aqui e tal. O valor de mercado é mais ou menos a mesma coisa, 3 bi para 1 bi, quase 2, né? E, pô, a empresa está indo super bem, tá? Já vai ver aqui nos negócios que tem coisas
bem legais dessa reestruturação, tem potencial para o futuro, mas ao mesmo tempo tem vários desafios também a empresa. Então ela está num valor legal, que qualquer que seja a métrica, mas eu abri isso aqui para ver esse histórico de margem bruta. Olha só que lindinho, né? Tudo bem, 2020 foi péssimo, mas a empresa rodava ali com uns 20 e pouco e agora está acima de 30. Então você vê como os negócios se recuperaram bem mesmo, né? Ela está entregando bastante coisa. Já que a gente está aqui, vamos ver lucro líquido dos controladores, não tem nenhum problema, né? Pelo contrário, está acima de 100, então tem uma participação dela aí que tem resultado negativo. Enfim, os números estão bons, né? Vamos dar uma olhada aí nos resultados, desculpa, né? No relatório da empresa para, né, ver um pouquinho mais de informação e ver se a gente descobre essa nossa principal dúvida aí, que é, e aí, é para valer? Como é que é com a Valide agora, tá? Então temos aqui divulgação dos resultados. Que mais? Segundo trimestre da Vale é marcado por receita líquida de 500 milhões, EBITDA de 135, lucro líquido de 58. Salvo engano, todos esses números são muito fortes, né? Conferir agora, tá? Então a receita era quantos? Espera aí. 500 e pouco. Tá batendo certinho, né? 135 de EBITDA, tá quase certinho batendo. Mas você vê, de fato, é uma receita forte, é um EBITDA forte, EBIT também, lucro líquido também, um pouquinho abaixo do primeiro tri, mas nada demais. Você vê aqui, resultado financeiro, né, que deu um pouquinho de diferença. Vamos lá, receita de 500 milhões, crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre do ano passado, 1% em relação ao primeiro tri. Então, todos estão indo bem, tá? Todos os segmentos dela, a gente já fala dos segmentos quando chegar lá, tá? Apresentaram um crescimento de 2 dígitos, tá? Muito bom. Então, EBITDA também cresceu 2 dígitos anos contra ano, tá? Margem EBITDA de 25 também acho que está em linha, a gente vê lá depois, crescimento de 30% no acumulado do ano, né? É porque essa base de comparação do primeiro tri do ano passado estava bem ruim ainda, estava numa safra antiga ainda, antes da empresa ter se recuperado, por isso que o resultado do semestre está tão forte assim. Mas aqui dá a impressão que, né, pelo menos ela repetiu o resultado, então dá a impressão que é um patamar que ela já garantiu, né, que ela já atingiu, que está muito expressivo, tá? Então, lucro líquido, legal. Ah, eles botaram o lucro líquido dos controladores. Por isso que não está batendo lá quando eu fundamentei, que é porque veio maior, né, basicamente. A gente viu lá que foi mais de 100%. Aí, né, a empresa puxa dado de até onde não tem no release. Então, no ano, né, isso aqui tá covardia, essa comparação. Primeiro, segundo tri do ano passado, principalmente o primeiro, né, ainda foi muito fraco, então... O segundo também, né? O segundo tri aqui do ano passado também deu prejuízo, né? Tudo bem, o EBIT... Tá, vai, na verdade os dois estão bem em linha. Eu tava falando mais do primeiro tri, mas a base de comparação pro segundo também vale, tá? Foi fraca. Que mais? Captou junto ao Banco ABC. Então, Finame, 30 milhões de dívida. Já aproveitando o gancho aqui para a gente ver, tá? O endividamento dela é bem tranquilo, tá? Não tem grandes problemas. A gente já vê mais detalhes. Que mais? Capital de giro liquidou, tá? Então tinha alguma questão de capital de giro lá, algum recebível. Será que aqueles recebíveis das americanas lá, que a galera agora tá todo mundo correndo para falar, ó, eu não tenho esse problema, eu não tenho esse problema. Pode ser. Tá, o conselho de administração, juros sobre capital próprio, vamos dar uma olhadinha aqui de distribuição de proventos. Ela sempre pagou proventos, sempre teve resultado, né? Nunca foi um absurdo de pagamento, isso foi tranquilo. Em 2021 ela pagou 2 milhões, né? Super tranquilo. Vamos ver se ela faz recompra. Descobrindo aqui. Não, né? Não tem recompra, pelo menos não nesse sinal aqui automático. Blá, 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 blá. Ajuste de capital de giro, venda de ativos de identificação. Ah, tá, é outra coisa, então. É uma venda de ativos. Prezados, apresentamos os resultados da Vale de o segundo trimestre, 6 meses do ano, cenário desafiador, né? A gente está vendo para todas as empresas. Gratificante a empresa apresentar um período forte de resultados, crescimento de números, elevou rede de crédito, o que mais? A nova página, evoluindo aí em todas as verticais, crescimento de receita,
o EBITDA bem expressivo. Vamos ver a evolução da margem EBITDA. Pô, as ferramentas aqui são boas, a gente tem que usar, pô. Aqui dá um pouquinho de diferença da margem que a empresa divulga no release, né, por ajustes e tal. Mas é uma melhora boa também, tá? Por que eu mostrei só o lucro bruto aqui de cara? Porque tipo, nessas recuperações, acaba sendo a margem mais interessante. A não ser que a empresa não tinha problema na margem bruta, pode acontecer. Empresa de margem bruta alta, que o problema tá lá embaixo no administrativo, e aí o turnaround é administrativo, pode acontecer. Tipo, como a Veste da vida, né? Não sei nem como é que é o nome dela agora, acho que é Veste ainda. A margem bruta dela é boa, nunca foi ruim. Só que no meio ali a empresa não consegue ser lucrativa. Agora, quando o problema está lá no top line, no negócio, a recuperação da margem bruta ela vai ser carregada para as outras margens. Então, por isso que eu já olhei aqui e fiquei satisfeito. Porque já imaginava que a margem EBITDA tinha vindo, né, junto, e a margem líquida nem se fala, né? Tipo, era negativo. E tá voltando, né? Então, enfim, né, você vê, cada empresa você tem um ponto-chave para olhar, que no caso, a margem bruta dos negócios é relevante, ela já meio que resolve, né, as nossas dúvidas. Tá, o EBITDA superou 130 milhões, onde a gente voltou, né? Fluxo de caixa operacional EBITDA, né? A geração de caixa, lucro líquido, margem, ROIC, amortização das debêntures, tá, tudo certo. Vamos ver. Início de junho, reduzindo a operação, dívida bruta, no trimestre, sólida posição de caixa, tá. Um cenário crédito mais apertado, oportunidades pontuais de acessar os credores, com operações menores, reduzindo spread e tudo mais. E agora vamos falar sobre as unidades de negócio, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha, pessoal. Tô recuperando aí uma virose. Vê que eu já tô bem melhor hoje, né? Ontem eu gravei o vídeo meio... Tava meio com a marcha lenta, mas deixa eu ficar bebendo a aguinha aí pra manter, pra não perder a voz, pra manter o pique. Então, Valid ID, que é, enfim, o próprio nome já diz, né? Tá relacionado com identificação, tanto, deixa eu ver, os documentos estão aqui, né? Tanto a parte de documento, que ela era muito forte, principalmente no passado, mas agora eles estão transicionando para a identidade digital. Então, isso tem a ver tanto com documento digital quanto com documento físico, né, que tem mecanismos digitais e tal, lá, chip. Então, esse é um segmento que ela mudou bastante, tá? Ela era forte em emissão de documentos, continua sendo, mas agora está no processo de modernização. É possível que daqui a uns 10 anos a gente não tenha nem documento físico mais, né? A gente consegue enxergar esse futuro. Mas ela já está se adiantando, trabalhando com identidade digital. Então, isso aqui é uma transição entre o que ela está entregando hoje, tá? Com um negócio que ainda existe hoje. Então, todos os documentos nossos ainda existe a versão física, mas já estão convivendo com versão digital e tal. E eles estão aproveitando no presente, que ainda tem demanda, tá? Para transicionar para o futuro. Então, por exemplo, os documentos estão sendo modernizados muito, já tem QR Code para versão digital, já tem lugar que já está saindo aquela nova identidade, que é um cartãozinho, na verdade. Então, os caras vão surfar nesse mecanismo de transição. No futuro, é difícil dizer, né? Porque vai que não existe mais nenhum documento físico. Seria uma linha que ficaria pressionada para eles, tá? Outro ponto aqui, tipo, vários documentos estão com um prazo de validade sendo alongado, né? De 5 para 10 anos. A identidade mesmo, eu renovei a minha, desculpa, a habilitação, eu renovei a minha agora, só daqui a 10 anos. Então, diminui um pouco a demanda lá para 2026, eles estão estimando o impacto disso aí. Então, é um segmento que tem oportunidades e tem desafios também, tá? O Valid Pay aí está relacionado com, né, meio de pagamento e tal, não tem muito segredo. Esse não tem muito o que falar sobre passado, futuro. Eu acho que segue tudo evoluindo normal, né? Não é que não tenha uma grande mudança, o mundo está evoluindo, tal, tá, apareceu o Pix, outras coisas, mas né, continua, a linha de negócio não está disruptada. E o mobile, esse é interessante, tá? O que entrava principalmente no mobile? Chip de telefone. Então ela fabricava e tal os chips físicos. Isso, obviamente, continua, tá? Mas não sei se vocês já viram, tem o eSIM lá, o chip digital. Fiz com o dedo aqui, mas não tem nada físico.
Cara, isso aí é muito legal. Eu acabei de viajar pro exterior esse ano. Pô, e infelizmente meu celular não é compatível, né? Ele é bem novo, mas não é compatível. Mas celular da minha namorada, cara, porra, bom demais o chip digital, porque aí você compra pelo aplicativo, valida lá na hora, o troço você não precisa ficar trocando de chip para usar no exterior, por exemplo, né? E recentemente a gente viu notícias que a Apple tá pensando em trabalhar só com chip digital. Pô, então isso aí no futuro, né? Eu não conhecia, não sei se eu sou meio lerdo aí de tecnologia, mas, porra, é fantástico. Para quem viaja muito, para quem viaja para mais de um país e tal, pô, fica muito fácil. Ou mesmo, enfim, no futuro parece que vai ser o padrão. Então, nesse ponto, de novo, ela vai ter uma pressão de negócio que está relacionada, né, principalmente com esse chip. Opa, deu uma travadinha aqui, espero que não tenha comprometido a gravação, mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Então, essa questão do chip, tá? Vai ter provavelmente no futuro uma queda de demanda pelo chip físico. Inclusive, eles estão vivendo um momento meio confuso de queda de volumetria e tal, que vai começar a normalizar a partir de agora, tá? Mas tem oportunidade do chip digital também, que o pessoal explicou lá no Investor Day. Não consegui ver o Investor Day inteiro, tá? Mas eu vi uns pedaços, achei interessante que tem aí e eles vão participar desse mercado também, tá? Então, de novo, tem oportunidades e desafios para o futuro. Interessante. Que mais? Os próximos meses, formador de opinião para cada um. Ah, tá, onde eles estão participando, né? Então, é um momento interessante que a empresa vem vivendo que tem potencial para evoluir muito as coisas que eles trabalham. Então, se eles fizerem um bom trabalho, estiverem presentes nas principais tendências, e transicionando aos poucos, né, as linhas de negócio para essas coisas mais digitais, né, identificação digital, documento digital, e sim, pô, pode ser que a empresa se posicione muito bem. Agora, se eles marcarem toca e não acompanharem a evolução, aí os caras podem ficar para trás, né? Eu lembro que, tipo, nesse Investor Day eu acabei não vendo, mas na época eu estava estudando Valid, eles ficaram muito para trás naquele período que a gente viu aqui. Os caras ainda trabalhavam, tipo, com cheque, umas coisas assim, né? Era tipo documentos, né? Validação de assinatura e de documento físico. São coisas que, de fato, né, sumiram do mercado. Então, eles acabaram perdendo muito, tá? Então, agora é a hora deles não deixarem isso acontecer de novo, né? Eles se anteciparem, estarem presentes nas principais mudanças, tá? Ó, então, painel de discussão com governo digital, então tem muito potencial para eles trabalharem com governo. Eu já expliquei isso, não lembro se numa live ou para algumas pessoas que, cara, essas parcerias com o governo são bem interessantes, tá? Porque o governo ele não consegue acompanhar essa evolução tecnológica de documentos e tal. E, pô, a Vale chega com tudo pronto, né? Tudo mastigado. Então, depois que ela ganha uma licitação para, né, para estar por trás lá no back office de expedição de documento, cara, os caras não ficam dependentes, não conseguem voltar atrás. Então é bem interessante isso aí, principalmente essa parte mais digital, mais moderna, né? Qual que é o setor financeiro, inteligência artificial, cybersecurity e tal, né? Aqui é da vertical de pagamentos, tá? E também da vertical de comunicação, né? Eles chamam de mobile, que é onde entra os chips, os SIM cards e eSIMs da vida. Quem não conhece eSIM, dá uma olhada, tá? É bem legal. E se você tem um celular moderno, provavelmente é compatível. O meu não é velho, tá? Mas ele não é compatível. Ah, blá, 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 blá. Ah, a Fundação Dom Cabral, né? Que faz consultoria e avalia as tendências de mercado e tal. Interessante. Onde eu trabalhava, o pessoal fez uma consultoria da hora com a Fundação Dom Cabral. O que que aconteceu? Não botaram nada em prática. Parabéns. Enfim, deixando aqui o Valid Day. Foi legal, tá? Tem um vídeo aí, quem quiser assistir. Eu não consegui ver tudo, né? Mas pareceu interessante. Vamos em frente. Isso aí. Bom, olhando os números, né, aquilo que a gente constatou lá no Fundamentei, pô, o primeiro semestre do ano passado foi péssimo, né? Então, é até meio covardia a gente comparar aqui. Na parte da receita e custos, até que nem tanto, né? Enfim, mas em termos de lucro operacional e principalmente lucro líquido, né, a base de comparação está bem judiada. Então, a gente vai ver ó, a evolução de receita, de resultado bruto, né? Pressãozinha de margem, nada demais. Mas né, o lucro operacional melhorou, eles fizeram um trabalho legal de custos aqui.
E aí, aqui embaixo também não tem muita coisa para mudar, né? Você vê que resultado financeiro a gente já chega lá, dá um pouquinho de diferença. Mas enfim, um trimestre de números muito bons, considerando esse patamar, né? Porque, enfim, vou voltar de novo e ver aqui, tá? No trimestral. Pô, não tem nem como comparar esses 2 trimestres com o resto, né? Opa, desculpa aí, pessoal. Solucinho? Soluço é triste gravando vídeo, hein? Acho que não, acho que tá tudo certo. Né? Tipo assim, a partir do terceiro tri do ano passado que virou a chave para valer. Né? Mas é um patamar aí que a empresa conquistou agora, os resultados parecem sólidos, né? Então tá aí, os lucros a gente viu, os resultados bons, tal, 27%, que teve uma questão tributária. Ah, aqui tem muita coisa influenciando, tá? Tributária, resultado financeiro. Dá pra olhar aqui no operacional, essa é a realidade ia falar da frase de ontem, né? Mas é da Valid e hoje, tá? Tem EBITDA normalizado também crescendo, tá? Um resultado no geral muito bom. Vendo os itens aí individualmente, a receita líquida cresceu 17%, subiu em todos os segmentos, é legal. Tá todo mundo indo bem, cada um com as suas características. Eles têm um tamanho mais ou menos parecido dentro da empresa, que é legal também. Você divide bem, né? Porque às vezes a empresa tem 3, 4 segmentos de negócio, só tem um que é forte, o resto é acessório, né? Que é bem dividido. Eles são bem interdependentes entre si, né? Um está relacionado a documentos e autenticação, o outro com pagamentos e o outro com, né, celular. Então, são bem diferentes, isso é legal. Então, o OPEX, mais conhecido como gastos de operação, né, consolidado, aumentou também junto com a receita, então teve uma leve pressão na margem, mas é um patamar de margem que a gente viu ali bom, tá? Então, normal, de um trimestre para o outro dá uma pressãozinha. O importante é que o EBITDA seguiu evoluindo. Isso aqui é o crescimento do EBITDA, né? Não é da margem. Então, o crescimento de EBITDA, da margem levemente caiu, mas está num patamar legal para a empresa, tá? Eles deram bastante destaque, desculpa, para a geração de caixa, né? Para o fluxo de caixa operacional. Não que fosse um problema em especial, não sei qual foi a ideia da empresa, mas desde o ano passado, né, já teve uma geração de caixa bem sólida, tá? Com a empresa recuperando bem lá daquele período 2020 e 2021. Talvez seja isso, é um ponto positivo que eles estão destacando, né? A geração de caixa, que hoje tem grana para a empresa fazer o que ela quiser, quer saldar as dívidas logo, quer investir mais, quer continuar fazendo aquisições pontuais que ela tem feito, né? Eu não falei isso no começo, mas ela tem feito umas aquisições pequenas para trazer tecnologia para dentro da empresa, né? Famosa aquisição bolt-on, quer retornar para os acionistas. Então hoje ela tem opcionalidade, né? A dívida não está alta, dá para administrar bem. Então dá para ela escolher o que fazer com, né, essa grana. O que mais? O crescimento de EBITDA teve não recorrente em 2022, então, né, tá super tranquilo. Tá? Esse prejuízo aí foi meio não recorrente, pelo visto. Mas é essa a evolução da empresa no momento, tá? Que mais? O bridge que compara, tem um gráficozinho, né? Então, a grande evolução, né, foi o resultado. Tipo, na verdade, eles venderam uma empresa que dava prejuízo, né? Por isso que está aqui resultado de operação descontinuada. Mas o EBITDA do que ficou continua bom, né? O resultado financeiro deu uma piorada, mas taxa de juros mais alta, a dívida não é alta, agora deve reduzir taxa de juros. É sob controle, né? O que eu ia comentar aqui? Pressão descontinuada, EBITDA evoluindo, sei lá, acho que era isso aí mesmo. Ah, sim, esse plano de reestruturação deles envolveu vender alguns segmentos de negócio, tá? Então eles modernizaram, venderam uns. Naquele meu vídeo antigo da Valid eu falo mais sobre isso. Mas o importante é que hoje está consolidado nessas 3 verticais que a gente acabou de falar, tá? E a empresa melhorou a rentabilidade só de vender, né, uma operação deficitária. Enfim, então, aqui é a evolução, né, do lucro líquido. Qual que é a diferença? Lucro líquido normalizado. Esse é o semestre, né? Tá escrito errado aqui, segundo tri. Esse aqui é o resultado do semestre, tá? Manda mensagem para a empresa arrumar. É que a gente vê bem que essa venda era uma operação dos Estados Unidos, se eu não me engano.
que era deficitária, ela sozinha já recuperou bastante a rentabilidade, mas teve evolução de EBITDA, resultado financeiro no geral melhorou, então, né, os números esse ano estão bem mais fortes. Mais alguma coisinha aqui. Então, aqui vai por segmento de negócio, exatamente. Vamos falar da Valid ID, né? Soluções de identificação. A gente teve um resultado bom, né? Um crescimento trimestre a trimestre, flat em relação ao primeiro tri, mas o EBITDA também evoluiu, né? Uma margem pressionada um pouquinho. Isso aqui hoje tem a ver com evento, né? Documentos no trimestre evoluíram. Na verdade, o número de documentos segue bem, né? Numa crescente. Legal. Interessante que ela perdeu margem em relação ao primeiro tri, né? Deve ter sido alguma coisa pontual muito forte. Essa margem está bem acima do normal. Tá? Custo de operação em linha com a evolução das receitas. Não muito o que comentar, né? Crescimento suave ao longo do tempo. Importante falar que esse segmento é o que talvez tenha mais disrupção. Quer dizer, o do SimCard também tem. Mas para o longo prazo, né? Vamos ver o que a empresa, como ela se posiciona aqui, tá? Então, o EBITDA leve quedinha de margem, né, no caso, já que o top line está ok. Aqui é vertical pagamentos, enfim, a gente vê uma evolução forte de receita e de EBITDA com ganho de margem. Então, aqui está tudo muito forte. Lembrando, eu trabalho com cartões do Brasil e na Argentina, não tinha falado isso. Mas, enfim, teve pequeno aumento da volumetria, conseguiu aumento das vendas, resultado operacional, mercado argentino. Tá. Tem umas questões lá, né? As vendas cresceram mais de 50%. Argentino complicado, tá, pessoal? Não é que não dá para ganhar dinheiro num país que está na situação que eles estão. Mas é meio complexo, então tem um lance que. Eu estava conversando com o Fábio, isso aí, que parece que a Visa está fazendo uma operação lá na Argentina que troca pelo câmbio, ao invés do câmbio oficial, pelo câmbio blue lá paralelo. Tem uns rolinhos lá que tá acontecendo. Por isso que a empresa tá comentando, ó, que é um cenário conturbado, tem oportunidade de curto prazo, mas não são sustentáveis a longo prazo. A Argentina é meio confusa a história lá, né? Seja qual for a explicação direitinha, mas tem uns rolinhos acontecendo ali. Né? O ideal é que as coisas normalizem para o longo prazo e tudo mais. Né? Mas, enfim, a gente vê uma evolução boa de números e tudo mais. Né? Bem interessante. Então, aqui no PACE também tem, né, os seus desafios e tal. Eu diria que principalmente essa operação na Argentina. Tá? E na mobile, essa tá excepcionalmente forte, não é isso? E agora deve normalizar um pouco os preços, porque parece que nos últimos anos teve uma limitação de fornecimento de matéria-prima lá e tal, não sei exatamente qual tipo de material. Aquelas loucura de pandemia, né? E agora está se normalizando, então os preços vão se acomodar. Então aqui é razoável esperar uma queda na receita, alguma coisa assim no futuro, tá? Você vê que ela já perdeu bastante margem, mas faz parte do negócio. Então, o OPEX aumentou, foi possível um pequeno aumento no EBITDA, tem mantido margens no range de 20 a 30. Então, ela teve um momento ali excepcional que o preço desses SIM cards estava muito alto, ela conseguiu essa margem muito alta, que está normalizando, né? Voltando para um patamar mais normal, tá? Então, faz parte dos desafios. Voltando aqui para o fluxo de caixa, né? Nada muito de destaque, então gerou 90 milhões. O CAPEX dessa nova Valide aí aparentemente cabe dentro da geração de caixa com tranquilidade, dá para pagar o juros da dívida, mesmo estando alto. Ela fez um follow-on recentemente? Não, isso aqui é outra coisa. Mas ela fez um follow-on um tempo atrás, não? Vou voltar lá e checar essa informação. Fez sim, 2021 fez um follow-on grande até 70 para 80 milhões. Tão grande. A empresa levantou uma graninha boa, né? Mas não é isso aqui, né? Isso aqui é dívida mesmo. Empréstimos, vamos chegar lá, né? Então, chegamos lá no final. Constante melhoria dos resultados, trimestre por trimestre, melhorando o limite de alavancagem, agora está 0,5 vezes, né? Dívida líquida e EBITDA.
que é super tranquilo. Até normal você ver empresas desejando ter um nível de endividamento um pouquinho mais alto, porque no handbook lá da gestão de empresa, você tem um pouco de capital de terceiro, diminui teu custo, né? Porque aí reduz o imposto, blá blá blá, tá? Mas se a empresa quiser ficar com zero dívida também não é ruim. Tá? Então, de zero até uma vez e meia, dívida líquida EBITDA é bem tranquilo. Eles estão em meia vez aqui, tá super de boa, tá? Então tem dinheiro para quitar todas as amortizações, dívida está mais para longo prazo, cronograma, tudo tranquilo aqui. Eles têm um pouquinho de dívida internacional. Não sei se a ideia é manter, né? Porque agora a fonte principal das receitas está no Brasil, tem alguma coisa na Argentina e tal. Então não sei se eles vão acabar rodando essa dívida aí para ficar mais dívida em moeda brasileira, né? Provavelmente. Dívida líquida, né? Tá tudo super tranquilo aqui, super sob controle. Então, eles têm umas debêntures, CDI e vai ter alguns empréstimos em dólar, é isso? Aqui, ó, tem empréstimos nos Estados Unidos, na Espanha, tá? Vamos ver conforme isso, né, a empresa evolui, o que eles fazem com essa dívida, mas também não é nada demais. A principal dívida acho que é de debenture? Não. Vamos ver, dívida total é 700 milhões de reais, então não é. Debenture é só 250, mas essa dívida no exterior não tá grande, não. Cadê? 9 mil euros, 6 mil euros. É que você vai somando, né? 10 mil euros, 8 mil euros, parece pouco, mas você vai somando aí, né? Chega a dar bastante. Enfim, tá distribuindo ali um proventinho também tranquilo. O desempenho das ações deu uma boa melhorada, porque a empresa se recuperou, com certeza. E é isso, tá? Esse é o resultado da Valide. Então, assim, lembra do último vídeo que eu fiz dela lá, né? Vou deixar aqui essa tela bonita. Esse vídeo aqui. O resultado forte, se recuperou. É verdade, tá? Continua no mesmo patamar, o resultado foi muito parecido, né? Do segundo tri com o primeiro tri. Mas a gente viu desafios que ela vai ter pela frente, tanto, né, em todas as linhas de negócio. Então, na parte de documentos, vai ter a questão, né, que no futuro vários dos documentos vai aumentar o prazo de renovação, podemos ter no longo prazo, um futuro com menos demanda de documento, embora no curto prazo não deva acontecer. Até pelo contrário, né, vai ter a nova identidade do Brasil e tal. Né, provavelmente no curto, médio prazo tem até um incremento, mas no longo prazo tem uma dificuldade. Na Pays, eu ia falar CSU Pays, né? Mas na Valid Pay tem os desafios da Argentina e tal, eles estão capturando aí um resultado melhor aí com os rolinhos, mas não vai sustentar. E a Argentina não vai melhorar tão cedo, né? E na parte de SIM cards vai ter no curto prazo uma redução no preço dos cartões, né, dos chips, e no longo prazo tem essa questão do cartão digital. Então, o resultado está bom, mas tem muitos desafios para ela entregar, tá? Ah, quer dizer que esse patamar de resultado que a gente viu é insustentável e deve começar a cair? Não necessariamente, né? A gente não sabe. De repente ela vai substituindo com outras coisas e fazendo um trabalho melhor aqui e ali, mas não dá para ver assim de céu de brigadeiro, ó, daqui para frente só crescimento. Vai ter muito desafio. Agora, se ela entregar, o resto tá muito bom, né? A empresa está valendo o quê? Bom, aqui a gente já viu os marcadores, a gente viu que ela tá um valor interessante, mas ela vale tipo 1,5 bi, tem uma dívida líquida aí nos 400 milhões que a gente viu, vai, 2 bi de EV, ela tá com um valor legal, né? Uns 500 de EBIT dos últimos 12 meses, o EBIT já tá até um pouquinho acima, né? Anualizando, vai, tá mais ou menos aí, né? Pouquinha coisa acima. Então tá um valor interessante, os números estão legais, ela gera caixa, não tem muito CAPEX, dívida sob controle, está até menor que isso aqui, né? Mas vai ter dificuldade. Então é uma questão assim, eu vejo de olhar para o longo prazo. Parece que essa recuperação deu certo. Resultado do segundo trimestre de 2023. A gente viu, né, evolução nas margens, nas linhas, mas não pode assustar como eventual, né, próximos trimestres mais difíceis, tá? Não quer dizer que vai vir, que é líquido e certo de nenhum, mas tem vários desafios para a empresa. Se ela passar bem por esses desafios e transicionar bem para o longo prazo, aí pode ser que ela entre numa trajetória super legal, tá? Então, é um resultado para se acompanhar o que a empresa vai fazer aí, tanto no curto, no médio, quanto no longo prazo.
Então, focando aqui só nesse resultado de agora, tá? Então, mais um resultado muito bom, consolidando, né? Consolidando esse novo patamar para a Valid reestruturada. Valid, né? Não Valis. Que mais? Vou botar aqui, tá? Contudo, a empresa tem desafios no curto prazo em todas as linhas de negócio, né? Uma vai cair preço, outra Argentina tá um caos. Não, de documentos não tem grandes desafios agora, né? Mas, enfim, para o longo prazo, os desafios são importantes. Que mais, tá? As margens têm variado muito, dependendo de fatores externos. Então, a gente viu a questão do preço dos chips, a margem de documento variou muito também, mas estão em patamares saudáveis, tá? Viu? Com essas margens eles ganham dinheiro, tá? Que mais? Resultado financeiro. Vamos falar de geração de caixa antes, né? Geração de caixa atingiu números muito bons depois da pandemia, né? Da reestruturação. Então, com esse caixa agora, a empresa está muito, muito bom. Ele não gosta, ele quer que eu coloque ótimo, tá? Pandemia, baixa necessidade de CAPEX. Eles têm feito umas aquisições, mas são pontuais, não são grandes. E por último, né, dívida totalmente sob controle. Resultado financeiro com parte da dívida em dólar ainda traz um pouco de volatilidade do lucro líquido. Então aqui eu misturei um pouco, né, um comentário de DRE com balanço patrimonial, no endividamento, mas para fazer sentido, né? Então, por que que o lucro líquido ficou tão bagunçado aqui? Pera aí, não posso perder esse texto aqui. Por que que o lucro líquido ficou tão bagunçado aqui, né? Veio de negativo, agora positivando. Principalmente o resultado financeiro, né? Variando muito. Então tem um componente câmbio aí que agora deve ter um pouco menos, quer dizer, que agora dá um pouco menos não, né? Que com a geração de caixa da empresa, se ela não fizer nada, automaticamente a dívida líquida reduz, né? Mas hoje ainda, né, o lucro líquido fica um pouco irregular. Então a Valid parece ter consolidado a sua recuperação, em que pese ainda haver alguns desafios de curto prazo. Pensando mais no longo prazo e no futuro da companhia, né, é importantíssimo, para não colocar fundamental, sempre escrevo fundamental, importantíssimo que a empresa, né, busque transicionar suas linhas de negócio para acompanhar as evoluções de tecnologia, né, e novas tendências, né, de mercado para não ficar parada no tempo como no passado. Tá? Então, para o investidor de longo prazo, isso é mais importante. Pode ser que a Argentina pressione um pouco, o preço dos chips caia, esse resultado aqui volte a ser, sei lá, uns 100 milhões de EBITDA, né, que vai dar uns 400 por ano. Cara, tá bom, tá? 400 de EBITDA por ano, tá bom para esse tamanho da empresa, né? Valendo uns 2 bi de EV. Tá? Agora, ela não pode perder o bonde da evolução. Então, os documentos agora são todos digitais e ela não entrou para valer. Porra, aí ela perde espaço. Ou na área de pagamentos, né, o que ela faz lá nos cartões, perder espaço para outros concorrentes. Ou ainda, né, na parte mobile, ela não entrar nessa indústria de SIMs e perder espaço.
Aí é ruim para ela no longo prazo. Agora, se ela tiver antenada, ela entrar nessa transição e conforme elas forem ocorrendo, a Valide ocupar o seu espaço, aí tem tudo para ela estar bem posicionada, tá? Então, o negócio dela atualmente tem desafios, né? Mas, no geral, peraí, tirar esse, colocar esse. Mas, no geral, pô, não precisa nem falar, a empresa estava tendo prejuízo, melhorou bem, né? Como é que tá a nota? Ah, não dei nota para ela, eu fiz vídeo e não dei nota, esqueci. Acho que um 4 aqui é bem bom, né? Os números estão legais, estão compatíveis com, né, os números da empresa, tem potencial para crescer, esses fatores todos que a gente falou de longo prazo, apesar de ter desafios no curto prazo, mas os números a princípio são legais, rentabilidade deu o suficiente, cresceu bem o resultado, geração de caixa, não tem dívida, sobra dinheiro, não precisa de muito capex, né? Tá tudo ok, só que ela precisa, deixa eu até mudar a câmera aqui, foco, ela precisa, tá, ficar de olho nessas transições, parece que sim, tá, assistam lá o Investor Day dela, foi bem legal, ela precisa acompanhar essas transições, se ela acompanhar e ficar bem posicionada no futuro, tem tudo para ser uma empresa legal lá na frente, tá, mas se ela perder espaço como aconteceu no passado, pode ter aquele cenário que a gente viu, que assim, não foi um desastre completo, mas, né, perdeu bastante espaço, tá. Então é isso aí, pessoal, esses são os números, resultados da Valide, bem legal, vale a pena acompanhar a empresa. E pode ver lá o Investor Day, quem quiser. Foi bem interessante também. Mais uma opção legal de investimento, que hoje também fora do radar. No passado ela foi mais, né, tinha mais interesse do mercado. Né? Ela ficou muito tempo fora do radar, depois daqueles números não tão bons. Mas pode voltar a ser uma empresa bem interessante aí. Já é interessante. Pode voltar a ser uma empresa com bastante atenção aí no mercado. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Melhorando agora. Espero que os próximos vídeos já sejam 100%. Mas, enfim, né? Muito obrigado aí para todo mundo. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!